Olá, eu sou a Márcia Signorini e esse é o Gráfica Drops. O assunto de hoje é por que CMYK? Todo mundo já está careca de saber que a impressão colorida usa essas 4 cores: cian, amarelo, magenta e preto. Qualquer impressora caseira tem esses 4 cartuchinhos de tinta. Mas por que são exatamente essas 4 e não outras? E o que tudo isso tem a ver com aquele ditado: à noite todos os gatos são pardos? Bom, para responder essas perguntas, a gente vai ter que entender um pouco sobre a cor. O que é a cor? A primeira tentativa de explicar esse fenômeno de que se tem notícia foi do filósofo grego Aristóteles. Ele achava que a cor era uma propriedade dos objetos. Assim como peso, material, textura, eles tinham cores. Ele afirmava que existiam 6 cores: o vermelho, o verde, o azul, o amarelo, o preto e o branco. Já na Renascença, em torno de 1500, Leonardo da Vinci começou a explicar a cor de outra forma. Ele sustentava que ela era uma propriedade da luz e não dos objetos. Afirmava que todas as cores eram produto de 4 básicas: vermelho, verde, azul e amarelo. E que o preto e o branco não eram cores, e sim extremos da luz. Quase 300 anos depois, já no final do século XVIII, o Isaac Newton realizou inúmeros experimentos com a luz e acabou descobrindo que a luz branca está composta por uma série de outras luzes coloridas. Quando um raio de luz do Sol atravessa um prisma, ele se decompõe numa série de raios de cores diferentes: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, as 7 cores do arco-íris. Também para ele, a cor era uma propriedade da luz. Já no século XIX, alguns cientistas começaram a se interessar pela visão da cor, venha ela da luz ou dos objetos. Em torno de 1850, Thomas Young fez alguns experimentos e, posteriormente, Hermann von Helmholtz retomou essas pesquisas e aí surgiu a teoria Young-Helmholtz, que é a teoria da visão tricromática, que até hoje explica em linhas gerais como se dá a visão da cor. Bem, todo esse preâmbulo para revelar uma verdade muito forte: a cor não existe. Na verdade, o fenômeno da cor é produto da interação de 3 fatores: a luz, o universo físico que modula essa luz e um órgão de percepção visual. Vamos começar então pela luz. Luz é energia do tipo eletromagnética, aquela que se propaga por ondas. Essas ondas podem ser medidas pelo seu tamanho e frequência. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência e vice-versa. O espectro da energia eletromagnética é muito amplo. Vai de ondinhas minúsculas, que medem a milionésima parte de 1 milímetro, até ondas enormes de vários milhares de quilômetros. Desse amplo espectro, nós somos capazes de captar visualmente apenas uma estreita faixinha, que vai dos 400 até os 700 nanômetros. Bom, um nanômetro pega 1 milímetro e divide 1 milhão de vezes. Isso é um nanômetro. Então, essa parte do espectro, que vai de 400 a 700 nanômetros, é que nós somos capazes de perceber visualmente. Foi justamente essa parte do espectro que o Newton destrinchou quando fez aquele raio de sol atravessar o prisma de cristal. Agora, como é que o olho humano capta essa estreita faixa de comprimentos de onda? Vamos ver como é que ele é por dentro. Passando pela pupila, a luz atravessa o cristalino e incide sobre a retina, que é uma membrana que recobre internamente grande parte do globo ocular. Nessa membrana existem 2 tipos de células fotossensíveis: os bastonetes e os cones. Os bastonetes captam a intensidade do fluxo luminoso, detectam quantitativamente luz e sombra, só. Já os cones
captam seletivamente diferentes faixas do espectro visível. São 3 tipos de cones que existem ali na retina. Cada um detecta uma faixa de comprimento de onda. Quando um feixe de ondas longas atinge a retina, ele ativa os cones sensíveis a esse comprimento de onda, onde a energia luminosa é transformada em impulsos elétricos que viajam pelo nervo óptico até o cérebro, onde se produz a sensação da cor vermelho, em inglês red. Ondas médias, sensação de verde, em inglês green. Ondas curtas, sensação do violeta, em inglês blue. Red, green, blue, RGB. E se forem comprimentos de onda misturados? Baixos e médios, sensação do ciano. Baixos e altos, sensação do magenta. Médios mais altos, sensação do amarelo. Todos os comprimentos de onda juntos, branco. Então, nesse sistema olho e cérebro, a sensação de cor é sempre produto de uma soma. Na teoria da cor, a gente chama isso de síntese aditiva. Soma de luz. É isso que acontece na tela do computador, no monitor de TV, na tela do celular. Cada pixel está composto de 3 luzinhas dessas, uma verde, uma vermelha e uma violeta. Diferentes variações de intensidade dessas luzinhas produzem todas aquelas cores e imagens que a gente vê nesses monitores. Bem, agora então falta o terceiro elemento da nossa tríade, que é o universo físico, todos os objetos e coisas animadas e inanimadas que existem à nossa volta, que tem essa propriedade de, uma vez que a luz incide nelas, absorver uma parte dessa energia e devolver por reflexão outra parte. Na natureza, a gente tem só uma fonte de luz, que é o Sol. Então, tudo que chega no nosso olho é sempre resultado de uma subtração. Da luz que incidiu, uma parte foi absorvida e o que sobra é que volta para o nosso olho. Na teoria da cor, a gente chama esse sistema, esse fenômeno de síntese subtrativa. Olha só que interessante, o amarelo da banana é muito mais luminoso do que o vermelho, porque uma porção maior do espectro da luz chega somada ao nosso sistema visual. Os pigmentos das tintas têm essa capacidade de absorver seletivamente diferentes porções da energia luminosa incidente. Quando nós misturamos as tintas, nós estamos combinando essas seleções. Por isso, o resultado da mistura é sempre menos luminoso do que as tintas originais que foram misturadas, porque a cada mistura, mais uma parte dessa energia é absorvida. Então, finalmente chegamos na resposta do porquê o cian, o amarelo e o magenta são as cores que estão nos cartuchinhos da nossa impressora, na gráfica, em todo lugar. Sempre essas 3 e mais o preto. Porque essas 3 são as cores mais luminosas, as que combinam a maior parte do espectro. Por isso, elas são capazes de produzir a maior gama de cores na mistura. Mas por que o K entra na história? Por que o preto? Não bastaria a gente misturar só cian, magenta e amarelo, já que as 3 juntas absorvem tudo, então a gente já teria o preto só pela mistura das 3? Por que nós precisamos do preto? Na teoria, nós consideramos que cada uma desses pigmentos absorve 2/3 completos do espectro. Na realidade, não é bem assim. Quanto mais puro é o pigmento, maior parte dessa radiação ele é capaz de absorver, mas nunca absorve completamente. Falta aquele preto para dar aquelas sombras que a combinação das 3 cores não conseguiu produzir. Nos sistemas de impressão, essas cores ciano, amarelo, magenta e preto formam um jogo, uma escala de tintas balanceadas entre si para reproduzir a maior quantidade de tons e cores captadas das cenas reais.
Vocês já devem ter ouvido falar nessas expressões escala Europa, escala DIN, escala swap. Cada uma desses nomes corresponde a um jogo dessas tintas com diferentes balanceamentos. São sempre as quatro, mas balanceadas de forma diferente. No menu de Color Settings do Photoshop, a gente pode enxergar isso bem claramente. Todas essas que estão nesse menu correspondem a escalas compostas por tintas dessas quatro cores, mas com balanços ligeiramente diferentes entre si. Partindo de uma mesma imagem, a reprodução com cada um desses diferentes jogos de tintas dará um resultado ligeiramente diferente. Por hoje é só, mas fiquem ligados, porque esse mundo maravilhoso da gráfica é muito grande. A gente está apenas começando essa exploração.